Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos então ao primeiro vídeo, aquele famoso podcast, né, que a gente vai comentar então todo episódio do NXT, contando aí com os semanais e também os episódios de PLEs, né, quando tiver PLEs a gente vai estar comentando também no estilo podcast, né, então você pode pegar aí um cafezinho, pode pegar aí qualquer coisinha, deixa esse vídeo rolando de fundo e vamos lá falar um pouquinho como foi o NXT de ontem, né? O primeiro NXT pós Stand and Deliver, né? Pra quem acompanhou aqui na nossa live domingo, no sábado passado, perdão, a gente fez então aí a cobertura completa do NXT Stand and Deliver, né? A gente viu muitas coisas e a gente não teve um programa de ontem no estilo Raw pós WrestleMania, né? Pra mim ainda foi o mesmo do mesmo, então começou então com o combate de duplas femininas, né? De novo então tivemos Raquel Rodrigues e Liv Morgan, né? Defendendo, né, os títulos contra Didi Dollin e Tatum Paxley, né? Curioso, né, que a Shotzi, né, cara? A Shotzi não tá entrando mais com as meninas do Chemical X, né? Que é o grupo delas, né? Que a Didi Dollin, a Tatum Paxley e a Shotzi, mas a Shotzi desapareceu, ela não tá entrando recentemente, mas no dia do Stand and Deliver ela tava no corner das meninas, né? Comemorou, tudo entrou bonitinha, mas não entrou dessa vez e é estranho, né, cara? É estranho, a Shotzi não tá aparecendo ultimamente com o grupo. Falando sobre o combate, então, o combate não foi tão espetacular, foi um combate até que morno, que no fim, então, facilmente, né, as meninas da Judgment Day, elas conseguiram manter o título, né, Liv Morgan ali com o Oblivion, né, em cima da Didi Dollin, conseguiu manter o título então. Não sei, esse título deveria voltar pro NXT, ele não volta. Acho que as únicas que podem tirar esse título do NXT seriam as Metafor, aquele time da Roxanne com a Cora Jade, mas vocês viram que nenhum dos dois deu certo, então esse título vai continuar no main roster e talvez um dia ele volte pro NXT, mas talvez demore um pouco, porque ainda não temos uma dupla que possa encarar, mas a gente vai citar isso lá pra frente, pois pode ser que tenha, acho que a única dupla que pode tirar esse título. Vocês vão saber quem é. Depois disso a gente teve então um segmento aí do Lexis King, né? Quando Penn e Teller, eles meio que fizeram o troféu do Heritage Cup desaparecer e fizeram o Lexis King então pedir desculpas pelo jeito dele, de extravagante, né? E assumiu que ele realmente era um mágico que fez que o troféu sumir, né? Ele também ficou sabendo que teria que defender o título do Heritage Cup nesse NXT de agora, mas o oponente dele não foi revelado, né? Depois disso a gente viu um segmento do Dark Stage, né, com o Miles Bourne, que tava ali sozinho, já que o Charlie Dempsey e o Tavion Hates, que fazem parte do New Color Credit Crew, estavam lutando na GCW, então ele tava sozinho, até que chegou o Javon Evans e meio que também tem uma treta ali com o Dark Stage, né? Então eles meio que optaram por ter um combate de duplas, né? Miles Bourne junto do Javon Evans contra dois lutadores do Dark Stage. Achei que foi meio confuso essa caixa de luta aí, não sei, poderia ter algo melhor. Achei bem aleatório pra falar a verdade, né? Mas era o que teve na hora, né? Depois disso a gente viu então o Rick Saints vindo falar um pouquinho sobre sua vitória no Stand and Deliver, né? Quando ele venceu o Ethan Page. Tava ali falando, até que ele foi interrompido então pelo Lexis King, de novo o Lexis King, que ele que já ia lutar nessa noite, apareceu junto do seu troféu e pelo jeito tá atrás desse título do NXT, o North American Champion, né? O Rick Sainz ainda falou que ele não venceu aquele Fatal 4-Way, quem venceu foi o Ethan Page, não teve chance. Aparentemente agora o Lexis King queria uma chance pelo título e até optou por colocar o troféu do NXT Heritage Cup no meio, né? Até então a gente ia ter um combate dos dois, valendo ambos os títulos. É bom frisar que no intervalo, na volta do intervalo, a gente viu ali um papo da Zarya e Soruka, né? Com os novos campeões de duplas, o Hank Tank, até que chega a Tia Hill e aí começa a chegar algumas meninas, né? Provavelmente pode ser algumas futuras desafiantes ao título, né? Veio a Tia Hill, a Jada Parker, depois veio a Killian Jordan, até que chega o Fatal Influence. E ali a gente vê meio que uma discussão entre a Jacy Jane, né, e a Fallon Hayley. Elas acabam se estranhando. Aparentemente eu acho que esse grupo não vai durar. Apesar de eu gostar muito do Fatal Influence, acredito que ele não vai durar. Começando a luta entre o Lexis King, tivemos o retorno de Noam Dar, né? Ele que retorna aí depois de quase um ano, né? A última vez que o Noam Dar apareceu, ele tinha sido atacado pelo Ethan Page, né? Mas até então a gente não sabia quem havia atacado o Noam Dar. Então o Metafor segue vivo pelo jeito, só falta saber onde é que tá o Oromensa agora, porque provavelmente ele deve ter, não sei, algum inscrito comentou em uma live minha que o Oromensa tinha descido pro Involve, né? Então ele acabou meio que sendo rebaixado. Eu espero que não, porque eu ainda quero ver o Metafor no main roster, né? Noam Dar tá de volta.
E, surpreendentemente e rapidamente, Noam Dar consegue derrotar o Lexis King e ganha pela 4ª vez o NXT Heritage Cup, né? A gente não teve as presenças da Lash Legend nem da Jackie Jackson, então não sei se o Noam Dar está sozinho no momento, se ele vai ficar lutando somente ele. Eu acho que não. A gente precisa saber o que vai acontecer, porque o Metafor são 4 pessoas e tá faltando uma, que justamente o Oromensa, a gente não sabe qual o destino do Oromensa. E vamos ver qual que vai ser agora as próximas rivalidades do Noam Dar, próximos desafiantes também. Eu acredito que Lexis King tem uma revanche por esse título, mas vai lá pra frente, aí eu não sei. A gente teve então um combate aí depois da Fallon Henley contra a Tia Hill, que foi também um combate bem rápido, achei que foi bem equilibrado de ambas as partes. Acho que a melhor coisa que a Tia Hill fez foi ter saído do Chase U. Ela pode se mostrar aí individual, ela é uma grande lutadora. Só que no meio do combate, então, a gente viu que a Jacy Janney tentou atacar a Tia Hill, porém, a Fallon Henley estava no meio, né? Então acabou que ela acabou atacando a própria Fallon Henley, que elas já não estão de boas as duas, né? Já estão brigando aí há alguns tempos, e acabou que ela acabou acertando a Fallon Henley no lugar da Tia Hill. E aí a Tia Hill só aproveita, faz o Kimura Lock, faz então a Fallon Henley desistir e consegue vencer mais um combate desde seu retorno, né? Ela só não venceu a Ladder Match na Stand & Deliver, mas 2 combates, 2 vitórias. Tia Hill então aí, tô vendo que ela tá recebendo grande push, né? Então vamos ver qual que vai ser os planos para a Tia Hill. Depois disso então a gente viu aí o NXT Champion Obafemi, né? Ele que defendeu o título contra o Trick Williams e o Javon Evans e veio celebrar. Vale se notar que ele elogiou muito o Javon Evans, né? Elogiou a performance do Javon Evans, né? Falou que ele é realmente o Young OG. Gostou muito de trabalhar com ele no sábado, né? Então ganhou o respeito aí do Obafemi, né? Mas aí Trick Williams aparece no mesmo estilo Rhea Ripley. Trick Williams novamente veio querer pedir mais uma chance pelo título do Obafemi, né, cara? E eu confesso que, apesar do Trick Williams ser um babyface, ele vai acabar se tornando um heel por conta dessas atitudes, né? De sempre querer de novo o título do NXT, né? Havia notícias que o Trick Williams estava no Raw pós-WrestleMania. Parecia até que ele ia aparecer, mas não apareceu. Então ele querendo pedir uma chance, eis que do nada, Joe Hendry, pois é, ele mesmo, Joe Hendry então, aparece novamente no NXT e vem aí confrontar Trick Williams e o Obafemi. Aparentemente ele veio só fazer uma divulgação, que no dia 27 vai ter o pay-per-view Sacrifice, a TNA, e também disse que merecia uma chance pelo título do NXT. Aí o Trick Williams então ele corta a vibe do Joe Hendry e até que ele humilha o Trick Williams falando que ele estava na WrestleMania e o Trick Williams não, o que deixou ele muito incomodado. Acabou que ele começou a humilhar mais ainda o Trick Williams e aí perdeu a paciência e começaram a brigar. E aí o Obafemi e o Joe Hendry jogam então o Trick Williams pra fora do ringue e ficam ali se encarando. E eu não sei na onde que vai levar essa rivalidade, cara. O Trick Williams realmente tá começando a ficar repetitivo, tá começando a querer ficar chato, tá parecendo uma Rhea Ripley toda hora querendo chance pelo título e não tá vencendo, né? Já o Joe Hendry, eu não sei o que esperar dele, né? Eu não sei como é que tá o contrato dele com a TNA. Se encerrar, caso encerre, ele vai perder o título. Já é certo que ele vá pra WWE, pro NXT, vai assinar o mesmo caminho da Jordynne Grace, né? Como eu digo, eu acredito mais uma aparição para fazer uma divulgação do pay-per-view da TNA. Logo depois disso, a gente viu uma promo estilo cinema, né, cara? No meio do deserto, então, a gente viu o Stax Lorenzo, onde ele convida, então, o Luca Crusafino, começa a perguntar pro Stax por que ele atacou o Tony D'Angelo no dia do Stand & Deliver. Falou que eles eram grandes amigos e que não era pra ele ter feito aquilo. Lorenzo apenas ouvindo. Até que um momento ele fala pro Luca Crusafino parar de falar e pergunta pra ele se ele sabe por que ele está naquele lugar. Ele olha em volta, vê que ele tá num deserto ali e fala até um palavrão, né? Ele sabe onde ele tá e por que ele tem que ficar em silêncio, né? Eu ainda confesso que eu não saquei ainda qual é desse lugar e por que ele tá chamando então o Crusafino pra ter essa conversa, né? Mas isso vai fazer sentido nos próximos episódios, né? Porque, cara, a D'Angelo Family sempre tem grandes promos que lembram filmes de cinema, né, cara? Essa guerra da D'Angelo Family tá apenas começando, cara. Posso dizer que tá apenas começando. No começo desse vídeo, eu falei que tinha apenas uma dupla que poderia realmente vencer as campeãs do main roster, Liv Morgan e Raquel Rodrigues, que é a nova campeã do NXT Women's North American Champion, a Sor Ruka, e a Zarya, né? E elas estavam ali dando entrevista até que as meninas do The
Judgment Day começam a confrontá-las. A Sol Ruka meio que lança um desafio ali, falando que segurar 2 títulos ao mesmo tempo, né? Então a Liv Morgan começa a rir loucamente. De fato, eu tenho certeza que de todo o roster feminino do NXT, acho que essa é a única dupla que realmente consegue bater de frente com a Raquel Rodrigues e a Liv Morgan pelo título. Tem grande chance delas vencerem, né? Acho que é a única que realmente bate de frente. Depois disso, nos backstages, a gente viu que o Trick Williams estava quebrando tudo, cara, e realmente deu problema na imagem, porque ele começou a quebrar tudo, bateu no fio e deu ruim a câmera ficou verde, ficou cinza, né? Realmente foi um problema técnico na WWE, não foi na Netflix nem em outro lugar, tanto que a gente, né, a Eva aparece e fala que o Trick Williams parar de quebrar tudo e sair dali, né? Aí a gente ouve os comentaristas falando sobre ouvir a Eva falar isso, e o Trick Williams então tá birrento, né, cara? Tá muito birrento, ele não tá conseguindo a chance que ele quer, daí ele começa a quebrar tudo e é sempre a mesma história, a mesma coisa do Trick Williams assim. Ele daqui a pouco tá começando a virar chato, ele vai acabar perdendo toda a fama que ele tem lá no NXT por essas atitudes do Trick Williams aí, que eu não concordo. Acho que ele já deveria aceitar que ele não vai conseguir vencer o Alba Femme, né? Depois então tivemos então o combate do Dark Stage contra o Miles Bourne e o Javon Evans, né? Foi um combate que realmente o Dark Stage dominou toda a parte do combate, sem grandes chances, apesar do Alba Femme ter elogiado bastante o Javon Evans, eu não achei que ele teve uma grande performance hoje. O Osiris Griffin, se eu não me engano, acho que é o nome dele, ele, cara, destruiu o Javon Evans, né? Com a brutalidade, ele como é um brutamonte aí do Dark Stage, a força bruta, acabou com o Javon Evans, né? Não teve chance nenhuma pro pequeno gafanhoto do Javon Evans. Miles Bourne também, ele também não é grande coisa, né? Então já era óbvio a vitória do Dark Stage, né? Que foi o que aconteceu. Apesar do Tevon Hayes e do Charlie Davis ter aparecidos lá na rampa, eles não fizeram nada e é capaz deles acabarem expulsando o Miles Bourne do grupo em breve, né? Como eles fizeram com o Drew Gulak e também com Demon Camp, né? Na história, eles esquartejaram o Demon Camp, onde foi aí que a Ryan Sinclair acabou entrando pro grupo, né? Que ela ficou sabendo que eles tinham feito isso lá no ano passado. É capaz eles eliminarem também o Miles Bourne, né? Pelo jeito que eles estavam olhando ali. Depois disso também a gente viu nos backstages que a dupla de Josh Briggs, né, o Inamura, ele veio falar pra Eva que ele ia acabar voltando pro Japão, pra empresa de luta livre que ele ia voltar, e pediu pra Eva um último combate valendo o título de duplas, né, para ele e o Josh Briggs. Até que ela aceita, né, fica um pouquinho comovida, a gente descobre então que o Inamura estava mentindo, que ele realmente não vai embora, e conseguiu então, bem espertinho, uma chance pelo título de duplas, mas eu acho que não vai dar em nada essa luta aí. Foi marcada então pra semana seguinte, mas acho que essa dupla do Josh Briggs com o Inamura não sei se dá certo. Nunca achei que desse certo, mas estão se mantendo, né? Mas eu não vejo tipo um futuro pra essa dupla não, né? Acredito que realmente o Inamura volte pro Japão, tenha lá o sucesso que ele tem. E continuando a saga da família DeAngelo, a gente viu aí o Tony vindo falar com a Rizzo, né? A Adriana Rizzo, que estava ali fazendo suas malas para voltar para casa, onde então o Tony diz para ela que ela não deve voltar para casa, pois lá não é seguro. Então ela fica questionando, que está muito triste. Ela acha que a Rizzo foi a que mais sofreu com essa traição aí do Lorenzo com o Tony, né? Tanto que ela pergunta se ele tá bem, ele fala que tá bem, fisicamente, ele tá normal, tá de boa. Mas, como eu disse, a guerra tá só começando entre eles, né? Ele pede pra Rizzo não terminar as malas, mas não ir pra casa, pois não é seguro. Porque, pelo jeito, então, se o Crucifino caiu na armadilha do Lorenzo, então a Adriana Rizzo poderia ser a próxima, né? Tony, esperto do jeito que é, já falou pra ela não ir pra casa. E disse que tinha 2 homens com eles, poderiam levar ela para um lugar seguro, né? Então é provavelmente que a Rizzo fique um tempo ausente do NXT, não sei. Talvez ela saia dessa trama por enquanto. Enquanto realmente o Tony e o Lorenzo ficam nessa rivalidade, né? Dessa família. Essas promos que eles fazem, estilo cinema, dá muita empolgação. Então a gente realmente não sabe o que vai acontecer entre as famílias aí. Não quero comparar nada aqui, mas prevejo uma rivalidade estilo Adam Cole com Kyle O'Reilly lá quando acabou nesse Era. Acredito que vão ter vários combates que eles vão se enfrentar, combates de 3 estágios do inferno, né? Vai ser interessante. Eu acredito que seja isso que vai ter em breve. Torço pra isso. Eu acredito que o Tony vá subir pro main roster, né? Como ele acabou sendo traído, ele acabou ficando sozinho, por enquanto. Porque o Crucifino foi sequestrado, a Rizzo vai sair. Então, ele vai acabar encerrando a rivalidade com o Lorenzo. E aí, provavelmente, Tony DeAngelo no main roster em breve, né? Depois a gente viu, então, o Lexis King atacando o Rick Saints. Eles que realmente vão se enfrentar na semana seguinte pelo título do NXT North American Champion. O Ethan Page estava ali só de olho. Não sei o que vai resolver. O Ethan Page possa interferir nesse combate.
né? Pode distrair aí o Rick Saints, fazendo com que o Lexis King vença, né? Pode ser um bônus pro Lexis King, já que ele perdeu o Heritage Cup hoje. Talvez ele possa vencer com a ajuda do Ethan Page, que estava ali só de olho, sorrindo, debochando do Rick Saints, né? Antes do combate principal, a gente viu que o Andre Chase, né? Ele abriu uma maleta, tirou de lá uma camisa do Chase U e disse que o Chase U estava de volta, né? Então a gente já pode concordar aí que junto do time do Chase U vai ter o Nye Connors e o Kelly Dixon, né? Estão aí junto do Andre Chase há algumas semanas, né? Pedindo pra ele voltar, pra ele parar de ficar com essa depressão desde que o Chase U acabou. Então ele pega uma maleta, abre, tira o moletom do Chase U e diz que o Chase U está de volta. Para a alegria de 0 pessoas, pois esse Chase U é um grupo extremamente cômico, mas nada que agrega, né, na história, né, da WWE. E bom, no combate principal a gente teve então a Stephanie Baker defendendo o título contra a Roxanne Perez, que aqui foi o melhor combate da noite, né? As duas trabalharam bem. Aqui provavelmente foi o último, possa ter sido o último combate da Roxanne aqui no NXT. A partir do draft a Roxanne já vai subir pro principal. Isso é óbvio, não tem dúvida nenhuma que a Roxanne já vai subir. Mas como despedida, ela então fica com essa derrota aí, a Roxanne. Era óbvio que ela não ia vencer esse título, né? Ainda mais contra a Baker, né, que tá no auge aí. Como ela atacou a Baker no Raw, esse combate foi anunciado. Então depois de vencer, a Stephanie Baker ela é confrontada então pela Julia, né? A Julia vem ali, dá uma encarada na Stephanie Baker. E quem tá lá no fundo, só olhando também, é a Jordynne Grace, né? Ali dos camarotes, tá olhando ali. Temos as duas aí na rota do título, né? Então, de novo, agora, mesmo segmento do Stand Deliver, né? Só que agora a Jada Parker, ela não tá envolvida, né? O próximo pay-per-view agora do NXT vai ser o Battleground daqui um mês, exatamente daqui um mês. Vamos ver qual vai ser o caminho até o próximo pay-per-view. Vamos ver se a Jordynne Grace ou a Julia vai ser a que vai enfrentar a Stephanie, né, no próximo pay-per-view. Por mim, a Julia acabou virando um heel mesmo, né, não sei. Aqui ela foi bem aplaudida no show de hoje, mas ontem, né, no Raw, ela realmente tava ali com a Roxanne atacando a Baker e a Io Sky, né? Então, pra mim, então, acho que a Julia fez uma heel turn no Raw, mas no NXT ela continua de boa, né? Já a Jordynne Grace tá ali, não sei se ela vai investir nesse título ou se ela vai subir pro principal, né? A Jordynne Grace já tem cara pra tá no principal, pra bater de frente ali com o Rhea Ripley, com o Bianca Belair, então, até com a própria Tiffany Stratton, né? Vamos ver quais são os planos agora para essas meninas do NXT. Bom, esse foi o primeiro episódio aí do nosso podcast, né? Do nosso querido Zezo, que me inspirou, na verdade. Me inspirei nessa nossa parada de podcast, já que não tem do NXT. Quis fazer do NXT. Aqui vai ser a casa do NXT esse canal agora. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de vídeo. Comenta aí se você gostou. O que você achou do show também. Comenta a sua opinião sobre as próximas rivalidades. A guerra dentro das famílias aí italiana. Chorando Trick Williams, né? Vamos debater tudo isso aí. Também, se você puder me seguir lá no Instagram, vai ser de bom grado. Estamos chegando aí quase 4.000 seguidores. Então, quem puder me ajudar, também deixa aqui o like, se inscreva aqui nesse canal também, é muito importante pra mim. E eu fico por aqui, galera. Muito obrigado então por tudo e até a próxima review ou podcast do NXT. Tamo junto!